Bem, meus amigos, nós vamos iniciar agora a terceira e última parte da série de sermões, né, intitulada Escolhas Definem Destinos. Já fizemos a parte 1, onde nós falamos sobre a vida de Sansão. Na parte 2, nós analisamos a vida de Judas e nós vimos como as escolhas deles definiram o destino deles, né? O destino tanto dessa vida agora, né, no caso da vida deles, né, quanto também o destino eterno deles, ok? E hoje nós vamos concluir essa mensagem, né, essa série de mensagens com a parte 3, e nessa mensagem nós não vamos falar de um personagem bíblico, mas nós vamos falar mais direcionado para cada um de nós, tá? Qual a nossa responsabilidade diante de Deus com relação às nossas escolhas e como as nossas escolhas vão definir o nosso destino, tá bom? Nós vamos utilizar um slide, então vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Muito bem, então, tá aí o tema, como eu já falei, escolhas definem destinos, e essa é a parte 3. Vamos orar? E aí nós vamos iniciar a mensagem. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Senhor, muito obrigado por estarmos com vida e saúde, e te agradeço pela oportunidade e privilégio de poder levar essa mensagem aos nossos amigos, aqueles que estão aqui ao vivo, aqueles que vão acompanhar depois, e que essa mensagem seja proveitosa, seja para edificação da nossa vida espiritual, Pai, que nós possamos, com a tua ajuda, fazermos boas escolhas na nossa vida, que o teu Santo Espírito esteja com a gente, nos dando entendimento, que nós possamos compreender cada palavra que será falada aqui, e que essas palavras fiquem gravadas na nossa mente e no nosso coração, e pelo poder do Espírito Santo possamos colocá-la em prática na nossa vida. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Muito bem, vamos lá. Eu quero começar fazendo algumas afirmações, ok? Se você concordar com elas, você fale aí amém, aí onde você está. A Bíblia afirma que Deus é amor. Se você concorda, diga amém. Eu concordo, né? Então, eu falo amém. E por ser amor, Deus salvará todas as pessoas. Amém ou não amém? Independente das escolhas que fizermos, todos nós seremos salvos. Amém ou não amém? Bem, eu não ouço vocês, mas eu não sei se vocês falaram amém para todas essas 3 frases, confirmando, né, que elas estão corretas. Mas, na verdade, o que eu acabei de falar aqui foi uma grande fake news, né? Uma grande mentira. A mentira de que você será salvo independentemente das suas escolhas. A primeira frase é 100% verdadeira. Deus é amor. Está correto, né? Isso diz lá em 1 João 4:8. Mas o fato de Deus ser amor e desejar que todos sejam salvos, isso não garante que todos serão salvos. Sabe por quê, meus amigos? Porque Deus concede às suas criaturas o livre-arbítrio, a todas as suas criaturas, tá?
Em outras palavras, todos os seres criados por Deus recebem dele a possibilidade de decidir e de fazer escolhas de acordo com a sua vontade. Ok? Isso é o livre-arbítrio. E isso Deus deu a todos os seres criados. Isso inclui não só os seres humanos, como também os anjos, né? E os seres criados que habitam em outros mundos, tá? Isso nós podemos ver, por exemplo, né? Na vida de Lúcifer e dos anjos caídos. Lúcifer e os anjos caídos usaram seu livre-arbítrio no céu ao escolherem não mais servir a Deus. Nós vemos isso também na vida de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Adão e Eva usaram seu livre-arbítrio no jardim do Éden ao escolherem comer do fruto proibido. E vejam que eles fizeram o uso desse livre-arbítrio antes mesmo do pecado, né? Quando Lúcifer e os anjos caídos escolheram não mais servir a Deus, até então não existia pecado. Quando Adão e Eva escolheram comer do fruto proibido, até então não havia pecado na terra, certo? Então, esse é um dom que Deus dá a todas as suas criaturas, ok? Podemos concluir, então, que Deus não cria robôs, mas cria seres pensantes que podem escolher amar a Deus ou não. Amar, meus amigos, é uma escolha. E Deus não obriga ninguém a amá-lo e servi-lo, porque não seria sincero. E Deus só quer amor e obediência por livre e espontânea vontade. Se todos fossem obrigados a amar e obedecer a Deus, então seríamos como robôs, porque tendo uma única opção, não teríamos o que escolher, né? Robôs são assim, não decidem, apenas executam aquilo que foi pré-programado. Então, onde existe apenas uma opção, meus amigos, não há liberdade de escolha. Não há livre-arbítrio, porque você só tem uma escolha, entendeu? Por isso que Deus colocou a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, para que Adão e Eva tivessem uma segunda escolha, para que eles pudessem, então, por si mesmos, né, escolher se eles queriam amar e servir a Deus ou não, ok? Ao contrário do que Satanás quer que pensemos, o governo de Deus não é baseado na submissão cega. Deus apela para o intelecto e para a nossa consciência. E é por isso que lá em Isaías 1:18, ele faz esse convite, ó. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. A palavra razoar significa discutir ou falar sobre determinado assunto ou situação. Então, Deus aí nos convida a discutir, a debater com ele, a conversar com ele, tá? O que mostra que Deus, ele não deseja, né, que nós sejamos seres manipulados, né? Seres que não têm a capacidade de decidir por si mesmos. Seres que aceitem as coisas sem questionar, tá? Então, o próprio Deus nos chama a debater com Ele, a conversar com Ele. Então, a acusação de Satanás de que o governo de Deus é baseado numa submissão cega é falsa, tá? Pelo contrário, Deus apela para o nosso intelecto e para a nossa consciência. Deus não força a vontade de suas criaturas. Ele não pode aceitar uma homenagem que não seja uma oferta voluntária e inteligente. Uma submissão meramente forçada não permitiria o desenvolvimento da nossa mente e do nosso caráter. E isso nos transformaria em uma máquina, né? E não é esse o propósito do nosso Criador, meus amigos. Ok? Deus deseja que o homem, que nós, né, que somos obra-prima do seu poder criador, ele deseja que nós alcancemos o mais elevado desenvolvimento. Diante de nós estão as maiores bênçãos que, através da sua graça, ele quer nos dar.
Deus, então, nos convida a entregar-nos a Ele, a fim de que possa cumprir sua vontade em nossa vida. Resta a cada um de nós agora escolher se queremos ser libertos da escravidão do pecado ou se queremos continuar sendo escravos do pecado. Mas talvez você possa pensar agora, escravo do pecado? Eu não sou escravo do pecado. Você acha mesmo que não é escravo do pecado? Olha só o que Jesus fala em João 8,34. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E aí eu pergunto para você, você comete pecado? Se sim, então você é escravo do pecado. Então, se nós somos escravos do pecado, nós temos duas escolhas diante de nós. Nós devemos escolher se queremos ser libertos da escravidão do pecado ou se queremos continuar sendo escravos do pecado. Nosso grande problema, meus amigos, é que nós já nascemos com uma natureza carnal ou pecaminosa. Essa natureza carnal sempre nos leva a fazer escolhas erradas, infelizmente. Quer ver como isso é verdade? Se você oferecer para uma criança um pedaço de bolo ou uma maçã, o que você acha que ela vai escolher? Eu acho que provavelmente ela vai escolher o bolo, né? Então, você percebe como sempre o ser humano escolhe o que não presta? Por quê? Por causa dessa nossa natureza pecaminosa, que sempre nos leva a fazer escolhas erradas. Estamos, por natureza, afastados de Deus. O Espírito Santo descreve a nossa condição em palavras como essas, que nós vamos ver aqui, ó. O Espírito Santo diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso está lá em Efésios 2:1. Ele diz também que toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Não há nele coisa sã. Isso está em Isaías 1:5 e 6. O Espírito Santo também diz que nós estamos retidos nos laços de Satanás, tendo sido feitos cativos ou escravos por ele, né, para cumprirmos a sua vontade. Isso está em 2 Timóteo 2:26. Então, vejam como a nossa condição é totalmente miserável, meus amigos. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados, todo o nosso corpo está enfermo, não há nada de bom em nós, e, para completar, nós ainda somos feitos cativos por Satanás para cumprir a vontade dele. Então, o natural do ser humano é fazer a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. E aí, meus amigos, para nós sairmos dessa condição, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós não temos condição de sairmos sozinhos dessa situação. E é por isso que Deus deseja nos curar e nos libertar. Como isso requer completa transformação e uma renovação da nossa natureza, devemos nos entregar inteiramente a Ele. Então, veja, na vida espiritual, meus amigos, nós precisamos unir duas forças, tá? A primeira é o poder de Deus e a segunda é o esforço humano, tá? Então, vocês viram que a nossa condição é totalmente miserável. Nós estamos completamente perdidos do jeito que nós nascemos. Para resolver isso, Deus, então, ele elaborou, né? Desculpa, ele elaborou o plano da salvação para que nós pudéssemos ter a vida eterna e, pela sua graça, ele pudesse, então, nos transformar e renovar a nossa natureza, passando de uma natureza pecaminosa para uma natureza espiritual, tá? Então, para isso, então, Deus diz, ele nos oferece o seu poder. O desejo de Deus é esse que está aí na tela, nos curar e nos libertar.
Só que Deus não pode fazer isso, ao menos que nós nos entreguemos inteiramente a Ele. Aí que entra o esforço humano, tá? Aí que entra a nossa parte. Então, se fosse por Deus, meus amigos, Ele curaria e libertaria todo ser humano da escravidão do pecado. Mas Ele só pode fazer isso se nós permitirmos. E como é que nós permitimos? Quando nós nos entregamos inteiramente a Ele. Nós vamos nos aprofundar mais a respeito dessa entrega. Então, meus amigos, Deus só pode nos curar e nos libertar se nos entregarmos inteiramente a Ele. Pois só assim Deus pode transformar nossa vida e renovar nossa natureza, passando de uma natureza carnal para uma natureza divina. Para que você entenda melhor a importância dessa transformação da nossa natureza, vou usar uma parábola. Essa parábola não está na Bíblia, tá? Eu li essa parábola num livro. Imagine que um lobo deseja se tornar uma ovelha. E aí na imagem você está vendo aí um lobo vestido de ovelha, né? Ele veste, então, o lobo veste uma roupa de ovelha, passa a andar com as ovelhas, procura fazer as mesmas coisas que elas fazem, mas quando chega a hora de comer, o que vai acontecer? O lobo descobre que ele tem um grande problema ali. Por quê? Porque as ovelhas vão comer grama e o lobo vai desejar comer o quê? Ele vai desejar comer carne. Por um tempo ele se esforça para comer grama, mas ele continua desejando carne. E ele permanece comendo grama até o dia em que sua natureza de lobo fala mais alto e ele volta a comer carne. E aí, coitada da ovelha que estiver próximo dele, né? Qual é o problema desse lobo, meus amigos? Ele pode até querer ser uma ovelha, mas nunca será enquanto não for transformado em ovelha. Você entendeu? Do jeito que nós nascemos, com a natureza carnal, somos igual a esse lobo. Talvez, em algum momento da sua vida, Deus colocou no seu coração o desejo de se tornar uma ovelha. Você, então, passou a conviver com as ovelhas, a fazer as mesmas coisas que elas fazem, passou até a comer o que elas comem, mas você continua tendo a natureza de lobo. E você nunca estará satisfeito comendo grama. Para sentir prazer em comer grama, você não precisa apenas parecer uma ovelha. Você tem que ser uma ovelha. E para isso, meus amigos, você precisa de um milagre, que é o milagre da conversão ou do novo nascimento. Quando isso acontecer, você deixará de ter a natureza de lobo, que é a natureza carnal, e passará a ter uma natureza de ovelha, ou seja, a natureza divina. Você entendeu a parábola? Então, você percebe como essa transformação de caráter, essa mudança de natureza, ela é um milagre, é o que a Bíblia chama de novo nascimento. Então, você precisa nascer de novo, e ao nascer de novo, você passa a ter agora não mais a natureza carnal, mas a natureza divina, a natureza espiritual. Tá? Isso é um milagre, meus amigos, que só Deus pode fazer. E nós podemos até ser cristãos sem passar por essa mudança de natureza, sem passar por esse milagre do novo nascimento. Mas a vida cristã nunca vai ter graça para as pessoas que viverem dessa forma. É por isso que muitos desistem e abandonam a fé, né? Porque não chegaram a passar por esse milagre da conversão e do novo nascimento. Mas por que que isso não aconteceu? É culpa de Deus isso? Não, meus amigos, é porque a própria pessoa não permitiu que Deus fizesse esse milagre. Olha só, para que Deus faça o milagre do novo nascimento na sua vida, você precisa permitir. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. É claro, nós falamos lá no início, foi Ele mesmo que nos deu, né?
Por isso, Deus não faz nada contra a nossa vontade. Não há ninguém que respeite mais o nosso livre-arbítrio do que Deus, pois foi Ele quem nos deu esse dom. E como então podemos permitir que Deus faça esse milagre na nossa vida, né? Que Deus faça essa mudança de natureza? Como é que nós podemos permitir isso? Quero relembrar o que eu falei anteriormente, né? Que Deus só pode nos curar e nos libertar se, olha só uma condição, se nos entregarmos inteiramente a Ele. Então, é assim, meus amigos, que nós permitimos que Deus opere em nós essa mudança de natureza. Nós precisamos nos entregar inteiramente a Deus. E como é que nós fazemos isso? Jeremias 29:13 nos ajuda a responder. Ali diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Deus está dizendo que nós só vamos achá-lo quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Essa é uma promessa de Deus para nós, né? Que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós vamos achá-lo. O coração, meus amigos, portanto, deve ser entregue inteiramente a Deus, ou jamais será operada em nós essa mudança de natureza. Essa é uma escolha individual. E aí entra a escolha, né? Por isso, nós estamos falando de escolhas nessas mensagens, né? Nessa série de 3 mensagens. Então, essa escolha de você entregar o coração inteiramente a Deus, para que Deus opere em você essa transformação, essa mudança de natureza, ela é uma escolha individual. É por isso que nem todos os cristãos passam pelo milagre da conversão, pelo milagre do novo nascimento, porque não chegaram a entregar o seu coração inteiramente a Deus. Não fizeram essa escolha, né? Entregar o coração inteiramente a Deus, meus amigos, envolve necessariamente a renúncia de tudo o que nos separa de Deus. Por isso Deus diz em Lucas 14:33 que todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, novamente, voltando aqui, a escolha de entregar o coração inteiramente a Deus é nossa. Você deve escolher se entregará ou não 100% do seu coração a Deus. 100% significa inteiramente, né? Completamente. E aí, toda vez que eu falo sobre entregar o coração inteiramente a Deus, eu lembro da história do jovem rico. Você conhece a história do jovem rico, né? O jovem rico tinha o seu coração dividido entre o amor a Deus e o amor às riquezas. E chegou um momento que ele teve que escolher qual dos dois iria vencer, né, no seu coração, iria ocupar todo o seu coração. E aí nós vemos ali que ele acabou escolhendo as riquezas, né? Então, o nosso coração não pode ser entregue a Deus pela metade, como era o coração do jovem rico. Ele tem que ser entregue 100% a Deus, tá? Para que ele opere essa mudança na nossa vida, esse milagre, faça esse milagre na nossa vida, né? É por isso que muitos cristãos não vivem a vida cristã como deveriam, porque não entregaram 100% do seu coração a Deus. E aí essa entrega, ela envolve renunciar a tudo o que nos afasta de Deus. E aí nós lemos Lucas 14:33, Jesus falando que todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser seu discípulo. Tudo que nos afasta de Deus deve ser abandonado, meus amigos. Tudo que afasta o nosso coração de Deus deve ser abandonado. Por exemplo, o dinheiro, como nós falamos do exemplo do jovem rico, né? O dinheiro é o ídolo de muitas pessoas.
O amor ao dinheiro e o desejo de possuir riquezas são a corrente de ouro que os prende a Satanás. Tem outros que idolatram a fama e a honra humana. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida, meus amigos, se torna um ídolo para nós. Mas essas amarras que escravizam devem ser cortadas. Nós precisamos, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, cortar essas amarras que nos prendem a essas coisas que nós temos como ídolos na nossa vida, essas coisas que têm tomado o lugar de Deus na nossa vida. E é por isso, meus amigos, que nós não podemos ser metade do Senhor e metade do mundo, assim como aconteceu com o jovem rico, né? Não somos filhos de Deus a menos que o sejamos completa e inteiramente. Olha só, isso é forte, né? Nós não somos filhos de Deus a menos que o sejamos completa e inteiramente, ou seja, a menos que tenhamos entregado a Ele 100% do nosso coração. Se não for dessa forma, nós não somos filhos de Deus. E aí eu pergunto para você, você está disposto a lutar contra o eu e a renunciar tudo que te separa de Deus? Meus amigos, renunciar a tudo que nos separa de Deus não é fácil. Exige de nós uma luta que nem todos estão dispostos a enfrentar. A luta contra o eu. Essa é a maior de todas as batalhas que nós enfrentamos como cristãos. A nossa maior batalha não é contra Satanás, não é contra o pecado, mas sim contra o próprio eu. A renúncia do eu, a sujeição de tudo à vontade de Deus requer uma luta. Mas, como eu disse, nem todos estão dispostos a pagar o preço. Nem todos estão dispostos a enfrentar essa luta contra o eu. E é por isso que eu pergunto, novamente, você está disposto ou disposta a lutar contra o eu e a renunciar tudo que te separa de Deus? Quando Cristo habita no coração, meus amigos, a pessoa se sente tão repleta de seu amor e da alegria da comunhão com Ele que se torna cada vez mais apegada a Jesus. Ao contemplar Jesus, o próprio eu é esquecido e o amor a Cristo passa a ser a motivação para cumprir os deveres da vida cristã. Então, veja, meus amigos, existem pessoas que não renunciam ao eu, mas se esforçam para servir a Deus, tentam, pelas suas próprias forças, obedecer à lei de Deus, tentam, pelas suas próprias forças, formar um caráter perfeito e conseguir a salvação. Mas, por não terem uma intuição profunda do amor de Deus, essas pessoas acabam cumprindo os deveres da vida cristã como se isso fosse uma exigência de Deus para alcançar o céu. Só que o problema, meus amigos, é que uma religião assim não tem valor para Deus. Ou seja, uma religião em que a pessoa faz as coisas para ser salva. Essa não é a motivação correta. A motivação correta é o amor a Deus, o amor por Cristo. E é por isso que nós precisamos que Cristo habite no nosso coração. Porque quando Cristo habita no coração, nós vamos sentir, né, tão repletos do amor e da comunhão com Jesus, né, que nós vamos, então, nós vamos servi-lo pela motivação correta, que é o amor por Cristo, né? O nosso eu vai ser esquecido. E assim nós vamos viver, nós vamos cumprir os deveres da vida cristã, não mais como uma obrigação, mas sim como um prazer. É um prazer servir a Cristo, é um prazer cumprir os deveres da vida cristã. Não faço isso porque eu quero alcançar o céu, porque eu quero ser salvo. Mas eu faço isso como retribuição por tudo que Jesus fez por mim.
Então, vocês percebem a diferença? É por isso que a vida cristã, para muitos, é um fardo, porque não fazem as coisas pela motivação correta. Não é por amor, tá? Mas é por uma obrigação com o objetivo de alcançar a salvação. Então, a vida cristã acaba se tornando um fardo. Ir à igreja será um fardo, estudar a Bíblia será um fardo, orar será um fardo, testemunhar será um fardo. Mas quando Cristo habita no nosso coração, tudo isso se torna prazeroso. E aí a vida cristã agora se torna uma vida alegre e feliz. Meus amigos, dizer ser cristão sem sentir esse amor profundo é falar de maneira vazia, formal e extremamente penosa. É o que eu acabei de falar. A vida cristã sem esse amor profundo por Deus, né, por Jesus, ela se torna uma vida vazia, uma religião formal e extremamente penosa. Os que sentem o amor de Deus desejam andar em total harmonia com a vontade dele. Com sinceridade renunciam a tudo. E aí, meus amigos, nós estamos falando de renúncia, né, que nós temos que renunciar a tudo. E aí você pode estar fazendo as contas aí. Poxa, o que eu preciso renunciar? Eu tenho que renunciar a isso, 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 isso. E aí você começa a fazer as contas. Mas você julga ser um sacrifício muito grande renunciar a tudo por Cristo? Faça a si mesmo esta pergunta: o que Cristo deu por mim? O que Cristo renunciou por você, meus amigos? O que Cristo deu por você para que você pudesse ser salvo? O Filho de Deus deu tudo, deu sua vida, seu amor, sofreu para a nossa salvação. Será possível que nós, que somos os indignos objetos de tão grande amor, será que nós não vamos querer entregar a Jesus inteiramente o nosso coração? Será que nós seremos capazes de olhar para Jesus, aquele a quem nossos pecados perfuraram, e ainda menosprezar seu amor e sacrifício por nós? Jesus fez tudo por nós, meus amigos. E nós, será que não podemos fazer tudo por ele? Jesus renunciou o céu, Jesus deixou as suas vestes reais lá no céu, saiu de lá onde ele recebia a adoração dos anjos para vir aqui a essa terra, ser humilhado, ser cuspido, ser maltratado, ser escarnecido, ser zombado, ser açoitado e ser crucificado. E será que Jesus não merece o nosso amor, não merece a nossa renúncia, né, de tudo aquilo que nos afasta dele? Eu creio que sim, meus amigos. Isaías 53:12 diz que Jesus foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus, meus amigos, era sem pecado e mais que isso, ele era o príncipe do céu, mas em favor do ser humano, ele escolheu, e isso foi uma escolha de Jesus, ele escolheu ser contado com os transgressores, ele escolheu levar sobre si os nossos pecados e interceder por nós. Somos transgressores da lei de Deus. Meus amigos, se nós queremos ser salvos, temos que renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas o que mesmo estamos renunciando? Nós estamos nos livrando de um coração contaminado pelo pecado. E aí, nós estamos, ao renunciar esse coração contaminado pelo pecado e entregá-lo para Jesus, Jesus vai purificar esse coração, vai lavar com seu sangue e vai nos salvar pelo seu amor incomparável. Olha só a renúncia que nós estamos fazendo e a gente ainda acha ruim fazer essa renúncia. Do que nós estamos nos livrando, meus amigos? Estamos renunciando a uma vida de pecado que só traz dor e sofrimento à nossa vida e àqueles que estão próximos de nós, aqueles a quem nós amamos.
E nós estamos achando ruim entregar o nosso coração para Jesus para que ele lave, purifique e nos salve. Deus não pede que renunciemos a coisa alguma que traga benefícios para nós. Em tudo que ele faz, ele tem em vista o bem-estar dos seus filhos. Quem dera que todos os que não aceitaram a Cristo pudessem perceber que ele tem coisas incomparavelmente melhores para oferecer do que aquilo que estão por si mesmos buscando. Quem dera se o ser humano reconhecesse que aquilo que Jesus oferece é muito melhor do que aquilo que eles buscam nesse mundo de pecado, né? O ser humano provoca os maiores males e a maior injustiça para consigo mesmo, quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma felicidade verdadeira, meus amigos, existe no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e quer o bem de suas criaturas. O caminho da transgressão só leva à miséria e destruição. Por outro lado, a verdadeira felicidade é ter Cristo habitando no nosso coração. Então, quando nós renunciamos a tudo, meus amigos, nós estamos renunciando a andar nesse caminho da transgressão que só leva à miséria e destruição. E nós estamos escolhendo permitir que Cristo habite no nosso coração. E essa é a verdadeira felicidade. Aí sim nós seremos verdadeiramente felizes. Muitos buscam a felicidade nos prazeres do pecado, mas nunca serão felizes. Pelo contrário, esse caminho só levará eles à miséria e à destruição. Se você quer ser verdadeiramente feliz, você precisa escolher que Cristo habite no seu coração. Mas você pode perguntar, como devo fazer a entrega do próprio eu a Deus? Como é que, na prática, eu posso fazer essa entrega? Talvez você deseje entregar-se a Ele, mas não tem força moral. Talvez você até queira entregar-se a Jesus, mas não tem força para isso. Talvez você tenha sido controlado pelos hábitos da sua vida de pecado esses pecados não permitem que você entregue seu próprio eu a Deus. Talvez você já fez várias promessas e resoluções que não foram cumpridas, e isso enfraqueceu sua confiança na própria sinceridade, fazendo com que você pense que Deus não pode aceitá-lo. Se você se identificou com algum desses casos, você não precisa se desesperar. Você só precisa compreender a verdadeira força da vontade. Este é o poder, meus amigos, que governa a natureza do homem. O poder de decidir, o poder de escolher. Tudo depende da ação correta da vontade. O poder de escolha que Deus deu ao ser humano deve ser exercitado. Você não pode mudar o próprio coração, mas você pode escolher servir a Deus. Você não pode mudar o próprio coração, mas você pode escolher dar a Deus sua vontade. E então, se você fizer isso, Deus vai operar em você o querer e o fazer segundo sua boa vontade. Olhe bem para essas frases aí, e isso é um dos pontos principais dessa mensagem. Isso precisa ficar gravado na sua mente e no seu coração. Você não tem como mudar o seu coração. Seu coração é mau, meu coração é mau. Nós estamos, do jeito que nós nascemos, completamente perdidos. Nós precisamos de um milagre na nossa vida. Esse milagre vem de Deus. Então, apesar de nós não podermos mudar o nosso coração, mas nós sabemos que Deus pode. Então, o que nós precisamos fazer, meus amigos? Nós precisamos exercitar o poder que Deus nos deu de decidir, de escolher. O livre-arbítrio que nós falamos lá no início. Deus nos deu esse poder de escolher. E nós podemos fazer uma ação correta da nossa vontade. Nós podemos escolher servir a Deus e nós podemos escolher dar a Ele a nossa vontade.
Através do correto exercício da vontade, uma transformação completa pode ocorrer em sua vida. Então, meus amigos, tudo depende da nossa vontade. Tudo depende de nós querermos e buscarmos aquilo que nós queremos na nossa vida. E apesar disso aqui se aplicar a outras áreas da nossa vida, mas aqui nós estamos falando especificamente da nossa salvação. Se nós queremos realmente ser salvos, nós podemos escolher ser salvos, meus amigos. Nós podemos escolher fazer por onde sermos salvos, né? Apesar da salvação ser pela graça, mas ela é mediante a fé em Jesus. Apesar da salvação ser para que nós sejamos salvos, nós precisamos do poder de Deus, mas nós temos que unir o esforço humano. Nós temos a nossa parte a fazer, nós temos que cooperar com Deus para a nossa salvação. Então, nós podemos escolher servir a Deus, nós podemos escolher dar a Ele a nossa vontade, e Deus, então, terá permissão, a nossa permissão de fazer uma transformação completa na nossa vida. Entregando a vontade a Cristo, você se une com um poder que está acima de todos os outros. Você obterá a força do alto para permanecer firme e, pela constante entrega a Deus, será capacitado para viver uma nova vida com Jesus. Olha só que bênçãos, meus amigos, que virão sobre a nossa vida se nós entregarmos a nossa vontade a Jesus e se nós renovarmos essa entrega todos os dias. É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada. É correto você desejar isso. E nós desejamos isso, né? Mas nada disso tem valor se ficar apenas no desejo. E olha só essa frase aqui, meus amigos. Nós não podemos ficar apenas no desejo. Olha só essa frase. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Eles não chegam ao ponto de entregar sua vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Eu vou repetir essa frase aqui é uma das mais importantes dessa mensagem. Muitas pessoas se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Essas pessoas vão se perder porque elas nunca chegaram ao ponto de entregar sua vontade a Deus. Porque elas não escolheram ser cristãos. E se você está nessa condição, meu amigo e minha amiga, não se perca. Deus está falando com você nesse momento para que você não cometa o mesmo erro de muitas outras pessoas que tiveram a oportunidade de entregar sua vida a Deus e não fizeram isso. Poderiam ter escolhido ser cristãos, mas ficaram só no desejo e não chegaram ao ponto de entregar sua vontade a Deus. Não escolheram ser cristãos. Então, não permita que isso aconteça, meus amigos. As pessoas que se perderam, que morreram perdidas dessa maneira, quando chegarem diante de Deus no juízo final, elas vão ver todas as oportunidades de salvação que elas tiveram, todas as oportunidades que Deus deu a elas de escolherem ser cristãos, mas elas vão ver a rejeição delas, né? Elas vão ver ali, e isso será muito triste, com certeza, elas ali vão ver que aquele momento ali foi crucial para a salvação dela e ela rejeitou, né? E aí depois Deus deu uma outra oportunidade, ela rejeitou novamente, uma terceira oportunidade, ela rejeitou. E então Deus vai mostrar a essas pessoas todas as oportunidades de salvação que elas tiveram. E como será triste as pessoas reconhecerem que elas estão se perdendo pelas suas próprias escolhas, que Deus fez tudo para que elas pudessem ser salvas, mas elas não quiseram. É por isso, meus amigos, que eu quero desafiar você para que, se você ainda não é cristão, ou se você já foi um cristão e está afastado de Deus, ou se você é um cristão, mas reconhece que não tem sido um verdadeiro cristão, eu desafio você a decidir agora ser um cristão verdadeiro. Não fique apenas no desejo. Lembre-se de que muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não permita que isso aconteça com você. Escolha hoje mesmo servir a Deus.
Escolha hoje mesmo entregar a Ele a sua vontade. Escolha hoje mesmo entregar seu coração inteiramente a Jesus. Mas hoje eu preciso fazer essa entrega hoje, essa escolha hoje. Sim, meu amigo. Tome essa decisão hoje. Não adie. Não preciso falar para você da brevidade da vida. Você sabe que a nossa vida é incerta. Nós estamos vivos agora, não sabemos se estaremos daqui a pouco. Você pode tomar essa decisão hoje. Eu convido você a fazer isso. O poder da decisão está nas suas mãos. Deus deu para você o poder de decidir o que você quer para a sua vida. E eu quero concluir essa mensagem com esse verso que é um apelo de Deus para nós, para todo ser humano, para mim e para você, que está em Deuteronômio 30:19, e Deus diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Meus amigos, Deus está dizendo aí que ele coloca por testemunha os céus e a terra contra nós, de que ele fez duas propostas para nós. Só existem esses dois caminhos, meus amigos. Só existe o caminho da vida e da bênção. É o mesmo caminho da bênção. E só existe um segundo caminho, que é o caminho da morte e da maldição. Mas Deus, no seu grande amor por nós, ele nos diz qual desses dois nós devemos escolher. Ele fala aí, ó, escolha, mas escolha a vida, para que viva não só você, mas também a sua descendência, os seus filhos, a sua família. Então, esse é o desejo de Deus para mim e para você, meus amigos. Escolha o caminho da vida, escolha o caminho da bênção, e não o caminho da morte e da maldição. Então, meus amigos, nós concluímos essa mensagem falando novamente que são as nossas escolhas que vão definir o nosso destino. Nosso destino nessa vida, aqui e agora, mas também e principalmente o nosso destino eterno. E quando eu falo destino eterno, eu estou falando de vida eterna ou morte eterna. São as suas escolhas hoje que vão definir se você receberá a vida eterna ou a morte eterna. Então, conforme o conselho de Deus, escolha a vida, meus amigos, para que viva você e a sua família, a sua descendência, os seus filhos. É por isso que lá em Atos, o carcereiro foi respondido ali, né, por Paulo, de que se ele cresce em Jesus, seria salvo ele e a sua casa. Então, quando nós cremos em Jesus, quando nós escolhemos entregar o nosso coração inteiramente para Jesus, nós estamos fazendo isso não apenas para a nossa salvação, mas também para a salvação da nossa casa. Não que a nossa família será salva por nosso intermédio, ou seja, a salvação é individual, né? Mas se eu estiver salvo, eu vou ser uma influência para a salvação da minha casa, da minha família. Então, faça isso por você e pela sua família. Que Deus te abençoe, meus amigos. Eu espero que nós tenhamos sabedoria e possamos fazer as escolhas certas até o final da nossa vida, para que nós possamos, assim, estarmos nos preparando para o encontro com o Senhor Jesus, quando Ele voltar. Nós vamos fazer a oração final agora e assim nós vamos encerrar essa mensagem. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa mensagem que o Senhor trouxe a cada um de nós. Nós vimos, Pai, que nós temos um privilégio, um grande privilégio, uma grande responsabilidade que o Senhor nos deu com relação ao livre-arbítrio. Nós temos o privilégio de podermos fazer as escolhas para a nossa vida, nós podemos escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma grande responsabilidade, porque são essas escolhas que nós fazemos que vão determinar o nosso destino, especialmente o nosso destino eterno. Por isso, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, misericórdia, nos ajuda, Senhor, a fazermos as escolhas certas na nossa vida, escolhas que nos aproximem cada dia mais do Senhor,
escolhas que nos levem para o caminho da vida e da bênção, e assim, meu Deus, possamos cada dia fazer essas escolhas corretas, principalmente possamos escolher entregar a nossa vontade ao Senhor todos os dias, possamos escolher entregar o nosso coração inteiramente para Jesus, para que Jesus habite no nosso coração, transforme esse coração impuro e também mude a nossa natureza de uma natureza carnal para uma natureza espiritual. Que nós possamos fazer essas entregas todos os dias até a nossa morte ou até a volta do Senhor Jesus. É no nome dele que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus amigos, louvado seja o Senhor. Estamos concluindo essa série de mensagens a respeito das escolhas que nós fazemos na nossa vida. E a próxima mensagem já vai ser um outro tema que nós vamos anunciar depois. Tá bom? Agradeço a presença de vocês que estiveram aqui, a Isabel, a Dona Rosa, e os nossos amigos que nos acompanharam pelo Facebook e aqueles que vão nos acompanhar depois pelo YouTube.